E aí, aqui é o Tomate e eu sei, não é a minha voz que você queria estar ouvindo agora, né? Mas eu sei que tá atrasado, já passou do dia 20 e eu só queria agradecer a todos vocês e desejar um feliz ano novo. E esse ano seja melhor do que o ano passado. Falou, gente. Nenhuma única pessoa na Santa Nação de Amir se opôs à Guerra Santa proclamada pelo Papa Iliac Marmi. Isso ocorreu porque as pessoas envolvidas com política, assuntos militares e a Igreja já haviam imaginado que uma guerra santa começaria em breve. Alguns cidadãos, a realeza e os nobres das nações vassalas, incluindo a nação escudo de Mir, ficaram amargurados ao saber disso, mas não conseguiram expressar abertamente sua discordância. O Papa da Igreja de Alda sempre foi politicamente poderoso, mas com a nação mudando de um império para uma nação sagrada, a palavra do Papa se tornou a palavra de Alda, o Deus da lei e do destino. Opor-se ao governo significaria opor-se ao Deus que eles adoravam. A nação escudo Mir, em particular, estava em dívida com Raiz e seus companheiros, pois eles salvaram a nação de monstros quando uma parte da Cordilheira Bondar se mudou e se tornou a Cordilheira Arc. Eles não podiam se rebelar abertamente contra a decisão de travar uma guerra santa. Mas mesmo que comecemos uma guerra santa, o que devemos fazer? O inimigo está do outro lado do obstáculo intransponível que é a Cordilheira Bondar. Mesmo que quiséssemos atacar pelo mar, a única coisa que nos esperava seriam redemoinhos, recifes e os temíveis monstros dos mares do diabo. Não é impossível iniciarmos um ataque? Perguntou o rei da nação Escudo Mir, expressando sua opinião de forma indireta. Ele deu a impressão de ser um rei que expressou sua opinião claramente, em vez de apenas obter favores do Estado suzerano de sua própria nação, mas, por dentro, ele estava aterrorizado. A vontade de Aldo forçaria a ordenar que os soldados de sua nação participassem de uma expedição de morte tentando forçar a passagem pela Cordilheira Bondar ou pelos mares traiçoeiros? No passado, embora a nação ainda fosse conhecida como Império Amid, nunca houve ordens que pudessem resultar na possível destruição da nação Escudo Mir. Todos os imperadores anteriores eram capazes de pensar racionalmente, e a nação Escudo Mir sempre demonstrou o valor de sua existência contínua. Mas com a mudança da Cordilheira Bondar, o papel da nação Escudo Mir como escudo contra o reino Urbão chegou ao fim, e seu valor despencou drasticamente. E agora, o Império Amid era conhecido como a Nação Sagrada de Amid. Um número considerável de pessoas temia se seu novo governante, Eilek Marmi, pretendia manter as relações da nação com suas nações vassalas como os imperadores anteriores fizeram. O rei da nação Escudo Mirg não poderia ser culpado por temer que Eilek pudesse aproveitar esta oportunidade para se livrar de um número drástico de soldados de sua nação. Quando o Império Amid se tornou a nação sagrada de Amid, ele decidiu esperar para ver como as coisas aconteceriam, mas agora sabia quanta crise o Estado suzerano poderia causar e se arrependeu de ter adotado uma abordagem tão otimista. Em resposta às suas palavras, os nobres e membros da realeza dos estados vassalos da Santa Nação que haviam sido convocados para cá começaram a trocar suas próprias opiniões em vozes altas demais para serem consideradas sussurrantes. De fato, os caminhos e túneis usados pela nação Escudo Mir em invasões anteriores não existem mais. Não me diga que temos que começar reconstruindo um túnel? Não há como dizer quantos anos levará até que um seja concluído. Não, não podemos simplesmente usar magia para voar sobre o mar? Não seja tolo. Você acha que ninguém nunca tentou isso? As pessoas do passado deram as suas vidas para que pudéssemos aprender com o seu fracasso. Que tal fazermos com que nossas forças se juntem às do Ducado de Farzon e procurem um túnel através da Cordilheira Bondar do lado do reino de Orbaumi? Se havia um do nosso lado, deve haver um do lado deles também. E quantos anos você planeja passar fazendo isso? Precisaríamos que nossos soldados se juntassem ao exército do Ducado de Farzon de barco, colocando todos os outros ducados do reino de Orbaumi contra eles como inimigos, e então procurassem túneis que talvez nem existissem. Simplesmente não é viável. Para começar, o inimigo pode mover a própria cordilheira. Se passássemos tanto tempo fazendo algo assim, eles mesmos moveriam a cordilheira e viriam nos atacar. O que esses nobres e membros da realeza em disputa tinham em comum era que eram aqueles em posições que a Santa Nação de Amid considerava sem importância. Enquanto isso, aqueles com posições importantes dentro da Santa Nação de Amid permaneceram calmos, como se já soubessem a resposta.
Por favor, acalme-se, disse Eileek. Nosso Senhor Alda já enviou uma mensagem divina com instruções sobre o que devemos fazer. O herói Raiz invocará o deus heróico Belvood e dividirá a Cordilheira Bondar para abrir o caminho para nossa vitória. O plano que ele declarou envolvia tanta força que desafiava todo o bom senso. Mas muitos perceberam que isso era realmente possível. Até mesmo um aventureiro de classe A era capaz de reunir toda a sua força em um único ataque para dividir, derrubar ou destruir uma montanha com centenas de metros de altura. Naturalmente, tal feito também seria possível para um aventureiro de classe S como Schneider. Mas seria impossível até mesmo para Schneider. Fazer o mesmo com uma montanha na Cordilheira Bondar que tinha vários milhares de metros de altura. Mesmo que ele conseguisse fazê-la desabar, não era difícil imaginar que isso causaria uma tremenda avalanche de sedimentos na nação Escudo Mirg. Com seu habitat destruído, monstros inundariam a nação em enxames vindos da montanha desabada. No entanto, se o Espada de Chama Azul Mraiz invocasse o deus heróico Belvood sobre si mesmo, seu ataque de força total de fato dividiria a Cordilheira Bondar. E o próprio Alda se deu ao trabalho de enviar uma mensagem divina com a instrução de fazê-lo para iniciar a Guerra Santa. O rei da nação Escudo Mirg sabia que isso era verdade, mas mesmo assim, ele se opôs. Se fizermos isso, os monstros que vivem na Cordilheira Bondar virão atacar nossa nação mais uma vez, não é mesmo? Ele gritou. Sua objeção era natural, pois se esse plano fosse executado, seria sua nação que se tornaria o principal campo de batalha da guerra. Terminada a Guerra Santa, tudo o que restará será uma entrada, bem aberta para a Cordilheira Bondar. Por favor, considere tomar medidas para proteger nossa nação ou pelo menos nos permita escolher o local onde a cordilheira será dividida, ele implorou. A nação Escudo Mirg nunca havia considerado que uma entrada na Cordilheira Bondar seria usada como ponto de apoio para conquistar novas terras. Afinal, eles realizaram uma segunda expedição fracassada a Talochein há 7 anos. Pelas informações limitadas, mas muito preciosas, e pelas lições aprendidas com elas, eles sabiam que até mesmo a ideia de tal coisa era perigosa. A Cordilheira Bondar era traiçoeira, toda a área era um ninho do diabo, repleto de um número incontável de monstros poderosos. Tendo recebido relatos de que esse era o caso, os magos reais da nação Escudo Mirg consideraram se seria possível purificá-la e transformá-la em terra comum, mas chegaram à conclusão de que isso não era viável. Era de conhecimento geral que, para purificar um ninho do diabo, todo o ninho do diabo deveria ser purificado de uma só vez. Se apenas uma parte fosse purificada, mesmo que todos os monstros daquela parte fossem erradicados, os monstros continuariam retornando das partes que não foram purificadas. Toda a Cordilheira Bondar era um ninho do diabo, então era possível presumir que, mesmo enquanto a purificação estivesse ocorrendo, monstros continuariam chegando de outras partes dela. Claro, se os monstros que inundavam dessa forma pudessem ser exterminados continuamente, 24 horas por dia, purificá-los poderia ser possível, mas, considerando as forças de combate e os custos que isso exigiria, não era muito realista e embora pudesse ser possível para o Rei Demônio, que era capaz de mover a Cordilheira Bondar, ou Heinz, que era capaz de separá-la. Se a nação Escudo Mirg se tornasse adjacente a uma região tão perigosa, o que aconteceria? Não havia dúvidas de que o ninho do diabo se espalharia do vale recém-criado, servindo como uma abertura para a Cordilheira Bondar. Para evitar que isso acontecesse, seria necessário garantir que a cordilheira fosse dividida longe dos lugares habitados, e uma fortaleza precisaria ser erguida para proteger a nação dos monstros que saíam da cordilheira e impedir que o ninho do diabo se espalhasse. Isso levaria anos, então solicitar que tais medidas fossem tomadas era essencialmente solicitar que a Guerra Santa fosse interrompida. Mesmo assim, o rei da nação Escudo Mirg não pôde deixar de expressar seus pensamentos. Mas esse pedido não foi recebido com uma recusa dura ou rotulado como traidor, e em vez disso, foi recebido com calorosas palavras de segurança. Não há necessidade de preocupação, disse Eileek. O grande Alda, o deus da lei e do destino, já está ciente de tudo isso. É sério? O rei da nação Escudo Mirg exclamou, com os olhos arregalados de surpresa. Eileek assentiu, ainda sorrindo. Depois que vencermos a Guerra Santa, todas as suas preocupações desaparecerão e não haverá nada com que se preocupar. No momento em que disse isso, o rei da nação Escudo Mirg começou a orar com uma expressão emocional.
Que homem insolente e patético, Eileque pensou consigo mesmo. Alda, o deus da lei e do destino, sabia desde o início que iniciar esta guerra santa faria com que a nação Escudo-Mir se tornasse um dos seus campos de batalha, trazendo devastação e grandes perdas às terras dentro dela. E depois que a guerra santa fosse vencida, a menos que a nação Escudo-Mir tivesse muita sorte, ela seria destruída. Alda entendeu isso, mas considerou isso um sacrifício necessário. Embora tivesse pena do povo da nação Escudo-Mir, que se tornaria cordeiros sacrificiais, e lamentasse suas mortes iminentes, ele acreditava que isso não poderia ser evitado. Eileque sabia disso pelas mensagens divinas que havia recebido e não pretendia se opor à designação da nação Escudo-Mir por Alda como um sacrifício necessário. Na verdade, ele acreditava que todos os habitantes da nação Escudo-Mir deveriam ser gratos pela pena de Alda e oferecer-lhe de bom grado suas vidas. Foi por isso que Eileque disse a verdade à nação Escudo-Mir. Alda sabia de todas as preocupações da nação Escudo-Mir. E quando a Guerra Santa foi vencida, era pouco provável que a nação Escudo-Mir fosse capaz de continuar a existir como nação. Assim, todas as preocupações do rei da nação Escudo-Mir desapareceriam, e não haveria nada com que se preocupar. Mas essa não era uma frieza nascida de uma crença arrogante de que ele e seus seguidores eram exceções. Afinal, os outros estados vassalos e a própria nação sagrada de Amid também se tornariam cordeiros sacrificiais. Eileque sabia que ele próprio era um cordeiro sacrificial para Alda, e a única diferença entre ele e a nação Escudo-Mir era a probabilidade de ser sacrificado e quando esse sacrifício aconteceria. Esse era o testamento de Alda, e Eileque sentiu-se honrado em desistir de sua vida por seu Deus. Ele estava sinceramente encantado por poder dar sua vida pela Guerra Santa que decidiria o futuro deste mundo. As exceções eram aqueles que sabiam que a nação Escudo-Mir se tornaria um cordeiro sacrificial, mas acreditavam que não o fariam, e os nobres que entregaram o antigo imperador, Marshuk-Zarro, quando o Império Amid se tornou a nação sagrada de Amid. Eles estavam alheios. Eles não tinham ideia de que, no pior cenário, Alda estava disposta a fazer com que todos os heróis que sobreviveram à Guerra Santa recuassem do continente Bangaia para ilhas já habitadas e usassem essas ilhas como bases para recuperar suas forças e fazer preparativos para retomar o continente. Eileque sabia de tudo e, embora considerasse esses nobres lamentáveis, não pretendia contar-lhes. Enquanto isso, a notícia da Guerra Santa também chegou ao Ducado de Farzon. Quanto ao método pelo qual essas informações foram transmitidas, não havia mensageiros de elite capazes de fazer a jornada entre o Ducado de Farzon e a Santa Nação de Amid, nem havia magos geniais com atributos espaciais, então a notícia foi entregue por meio de uma mensagem divina de Alda. A igreja de Alda, no Ducado de Farzon, não tinha ninguém tão talentoso em interpretar corretamente as mensagens divinas quanto Eileque. Mas mesmo assim, não havia como confundir a curta mensagem divina enviada nesta ocasião, comece a Guerra Santa. O Duque Farzon acreditava que essa Guerra Santa era a razão pela qual ele havia nascido neste mundo, e ele estava pronto para dar tudo pela causa, e não apenas o exército do Ducado, mas todos os voluntários que ele pudesse recrutar também. À medida que esses movimentos cresciam em escala, eles eram percebidos pelos outros ducados, e as informações também eram repassadas ao Império Demoníaco de Vidal. No castelo de Talosheim, capital do Império Demoníaco de Vidal, Vandaliel ponderou por um tempo antes de falar. Primeiro, deveríamos fazer com que a nação Kijin evacuasse, já que suas terras ficam no lado da nação sagrada de Amid, na Cordilheira Bondar. Sei pouco sobre política e estratégia militar, mas isso é algum tipo de distração, não é? Esses movimentos tanto do Ducado de Farzon quanto da Santa Nação de Amid. Sim, concordo, disse Cesare, que foi oficial militar da nação Escudo-Mir enquanto ainda estava vivo. Precisamente. Como era de se esperar de você, Vandaliel-sama, disse Isla, que já foi uma vampira adoradora de deuses malignos que manipulou a sociedade humana nas sombras por dezenas de milhares de anos. O grande exército que a Santa Nação de Amid estava tentando enviar marcharia pela rodovia por mais de um mês para chegar à Cordilheira Bondar. E eles fariam isso com a espada de chama azul Morrais e seus companheiros andando em uma grande carruagem no centro do exército para garantir que ele estivesse perfeitamente preparado para a batalha a qualquer momento.
Isso pode funcionar contra uma nação inimiga comum, mas com Vandaliel e seus companheiros sendo tão móveis, esse exército estaria marchando enquanto essencialmente implorava para ser atacado antes de chegar à Cordilheira Bondar. Não, mais importante ainda, se Vandaliel pretendesse conquistar a santa nação de Amid, ele poderia simplesmente esperar até que o exército estivesse muito longe para retornar facilmente, depois atacar e ocupar a capital. Em outras palavras, era isso que Alda queria que Vandaliel fizesse. As lâminas de 5 cores na carruagem no centro do exército eram, sem dúvida, iscas falsas, e as verdadeiras estariam à espreita em outro lugar. O Ducado de Farzon também foi, sem dúvida, apenas mais uma diversão. Não importa quanto esforço o Duque Farzon fizesse, ele e seu exército simplesmente não tinham meios para enfrentar o Império Demoníaco de Vidal em batalha direta. Se viajassem por terra, o exército do Duque Farzon teria que cruzar o Ducado de Birgitte e o Ducado de Artner antes mesmo de chegar à Cordilheira Bondar. Se viajassem por mar, enfrentariam o mesmo obstáculo que a nação sagrada de Amid e as correntes marítimas furiosas, os recifes e os monstros dos mares do diabo. É claro que cada ducado no reino de Orbaume teria que construir linhas defensivas que não fossem apenas desvios. Com exceção do Ducado de Farzon, o reino Orbaume era aliado do Império Demoníaco de Vidal. Naturalmente, eles não pretendiam apenas permanecer espectadores da guerra. Acredito que seria melhor fornecer os reforços solicitados pelos exércitos de cada ducado enquanto você permanece de prontidão, pronto para agir a qualquer momento, Majestade, disse Cesare. Mas enviar reforços repentinos, como Cesare sugeriu, provavelmente só seria melhor quando as linhas defensivas corressem grande risco de se romper. Se feito muito cedo, faria com que os exércitos dos ducados ou perdessem prestígio, e mesmo que o exército do Ducado de Farzon incluísse soldados de elite que haviam desertado de outros ducados. Na política, incluindo a diplomacia estrangeira, processo e procedimento eram coisas importantes que não podiam ser ignoradas. Claro, havia situações de emergência nas quais não havia tempo para passar por processo e procedimento, mas para essas situações, havia uma frase maravilhosa chamada receber aprovação após o fato. E além disso, eles provavelmente nunca hesitariam em pedir reforços ao Império Demoníaco de Vidal. Então, o ponto crítico é o que as forças de Alda estão fazendo. O que você acha que eles farão por trás de todas essas diversões? Acredito que eles terão como objetivo assassinar Sua Majestade, disse Kurt, que era irmão mais novo de Cesare e serviu como vice-general e primeiro-ministro. Foi Eleanora quem primeiro respondeu à sua pergunta. Eles não formarão uma pequena força de indivíduos de elite com as lâminas de 5 cores no centro e os enviarão para Talosheim? Eles poderiam fazer com que as forças diversionistas do lado da nação sagrada de Amid quebrassem a barreira. Então Nineroad, ou Larpan, o deus das imagens espelhadas, já que ele provavelmente ainda está vivo, poderia teletransportá-los. Isla tinha uma teoria diferente. Não, talvez Heinz e seus companheiros já estejam escondidos no Ducado de Farzon e estejam planejando atacar e causar grandes danos no Ducado de Birgitte ou no Ducado de Artner, onde Kate está, e então mudar seu foco para Vandaliel-sama quando ele vier em seu auxílio. Eleanora e Isla frequentemente competiam entre si em muitas coisas, mas agora estavam completamente sérias, discutindo o assunto em questão sem nenhuma discussão sem sentido. Se você está indo tão longe, é possível que eles já estejam escondidos, em algum lugar do Ducado de Jaon ou do Ducado de Sauron, não é? Tudo o que eles precisariam fazer é se teletransportar para algum lugar fora das cidades com magia de atributos espaciais para evitar serem detectados por Gufadgar ou Janidoi, e então acampar lá até chegar a hora de atacar, disse Zandia. Na verdade, havia uma área demasiado grande que precisava de ser vigiada. Ao contrário da Terra, as pessoas neste mundo eram capazes de possuir individualmente um poder ofensivo equivalente ao de uma arma de destruição em massa. Isto era verdade para Vandaliel, Schneider e seus companheiros, e também para as lâminas de 5 cores lideradas por Heinz. E neste mundo, as pessoas não controlavam tanto a Terra quanto as pessoas da Terra. Se alguém se escondesse em uma floresta ou matagal entre duas cidades, seria difícil encontrá-los. E as lâminas de 5 cores eram um grupo de aventureiros. Eles se sentiam confortáveis e proficientes em viver e dormir ao ar livre. Eles poderiam facilmente fazer isso por uma semana ou até mesmo um mês. Bem,
tenho certeza de que é impossível que eles estejam escondidos no continente demoníaco, em Garclã ou nas áreas ao redor, então acho que podemos descartar essa possibilidade, acrescentou Zandia. De qualquer forma, supondo que eles tenham se escondido com antecedência, será difícil encontrá-los, disse Kurt concluindo. Havia também um limite para quantos Demon King familiares Vandaliel poderia fazer. Ele simplesmente não conseguiu criar familiares de reis demônios suficientes para vasculhar todos os cantos de todo o reino Orbaum. E seria ainda mais difícil mobilizar espíritos e mortos-vivos para a tarefa. Pode ser possível para Vandaliel, mas ele pode precisar se dedicar exclusivamente a essa tarefa, reduzindo o mana que tem disponível e piorando seu controle sobre sua magia porque tem muitos de seus processos de pensamento ocupados em controlar seus familiares do Rei Demônio, disse Darcia. E pode ser isso que o inimigo realmente quer. Você está certa, mãe. Então, vamos manter os familiares do Rei Demônio de prontidão nas cidades importantes. Bem, não consigo imaginar que Raiz queira empregar esse tipo de tática de qualquer maneira, disse Vandaliel. O que você quer dizer com isso, mestre? Perguntou Luciliano. Quero dizer exatamente o que eu disse, meu aprendiz, Vandaliel respondeu, olhando para ele com uma expressão monótona. Instigado a elaborar, Vandaliel resistiu em silêncio por mais algum tempo antes de continuar relutantemente. Não que eu queira defender Raiz, mas ele não é o tipo de pessoa que sente prazer em destruir cidades e matar pessoas indiscriminadamente. Isso seria ainda mais verdadeiro se eles fossem pessoas conforme definido por Alda, pertencentes às raças humana, Elfa e Anã. E para ir ainda mais longe, ele aparentemente não se esforçou para causar danos aos membros das raças de vida, desde que sua existência não fosse prejudicial à sociedade humana. Vandaliel realmente odiava Raiz do fundo do coração e acreditava que o mundo seria um lugar mais brilhante sem ele. Ele tinha absoluta certeza de que nunca alcançaria a verdadeira felicidade enquanto Raiz vivesse. Se ele tivesse que escolher entre Raiz e uma cobra ou um escorpião para ser seu melhor amigo, ele escolheria a cobra ou o escorpião sem qualquer hesitação, embora ele já fosse muito amigo de cobras e escorpiões. Ainda assim, Vandaliel estava suficientemente calmo e covarde para saber que os fatos não deveriam ser distorcidos. As lâminas de 5 cores eram um grupo de aventureiros que adoravam Alda. Mas eles eram considerados heróis na sociedade humana e não haviam realizado atos de perseguição contra adoradores de vida ou membros das raças de vida. De fato, no Ducado de Alcrim, eles até trabalharam para ajudá-los a ganhar os mesmos direitos que outras pessoas e tiveram sucesso até certo ponto. Eles não demonstraram misericórdia contra alguns Ghouls, que eram considerados uma raça de monstros, os Magin, que enganaram funcionários do governo para obter informações, e a tribo Merfolk, que estava de posse de um fragmento do Rei Demônio. No entanto, isso ocorreu porque a sociedade humana os considerava maus. Vandaliel não tinha intenção de perdoar Raiz ou deixá-lo viver por causa de suas boas ações, mas mesmo assim, ele acreditava que Raiz era diferente dos adoradores verdadeiramente fanáticos e zelosos de Alda, aqueles como Eleek. Então você está dizendo que ele não atacaria cidades no reino de Orbaum para atraí-lo para fora, Majestade? Mas não foi você quem sugeriu que Alda poderia usar os fragmentos da alma de Guduranis? Perguntou Cesare. Eu disse isso, Cesare, mas Raiz não é Alda. Raiz não é uma encarnação de Alda, nem pode invocar Alda sobre si mesmo, disse Vandaliel. Raiz e Alda não eram iguais. Eles eram entidades separadas com seus próprios pensamentos e memórias. Sendo esse o caso, embora Alda considerasse muitos como os sacrifícios necessários em sua guerra santa, era mais do que provável que Raiz não fizesse o mesmo. Isso era especialmente verdadeiro porque também havia adoradores de Alda remanescentes em todos os ducados do reino de Orbaum. Alguns podem ser capazes de fazer isso dizendo a si mesmos que não há nada que se possa fazer porque é guerra, mas não acho que Raiz seria capaz de fazer isso. Ufa! Vou fazer uma pequena pausa, disse Vandaliel. Embora não tivesse intenção de defender Raiz, ele acabou defendendo o caráter de Raiz. Para se recuperar do estresse, ele interrompeu todas as atividades realizadas pelo corpo principal. Quando Vandaliel ficou completamente imóvel com os olhos ainda abertos, Darcia gentilmente o levantou em seus braços enquanto acenava com a cabeça de acordo com sua opinião. Se bem me lembro,
durante a batalha contra o ressuscitado Guduranis, ele priorizou derrotar Guduranis em vez de Vandaliel, disse Darcia. Mas se tudo o que eles precisam fazer é atacar cidades para atrair o garoto, não precisa ser Raiz para fazer isso. Até mesmo as 15 espadas malignas. Não, suponho que não. Depois que eles tiravam o menino, ele os matava num piscar de olhos, furioso, disse Zadiris. De fato, seria possível que outros, além de Raiz, atraíssem Vandaliel. Mas, como Zadiris apontou, o único que realmente poderia ter uma chance contra Vandaliel era Raiz, com Belvood convocado contra ele. Afinal, até mesmo tentar desacelerar Vandaliel e ganhar tempo seria uma tarefa impossível. Para a tarefa de matá-lo, Raiz era a única escolha. Você não precisa ter cuidado com as apostas da Lady Alda? Acho que é definitivamente possível que Alda tenha algum plano maluco em que ele mesmo desça para esfaquear você com suas estacas, disse Borkus. Responderei a essa pergunta em nome do grande Vandaliel, disse Gufadgar. Caso tal coisa seja tentada, o grande Vandaliel pode simplesmente recuar temporariamente. E acredito que será possível evitar o ataque de Alda, mesmo que seja pego de surpresa. A autoridade de Alda, o Stakes of Law, teve um efeito imparável contra qualquer deus de Lambda. No entanto, como eram estacas, precisavam ser esfaqueadas diretamente no alvo para fazer efeito. Em outras palavras, enquanto Vandaliel mantivesse distância de Alda, ele não poderia ser esfaqueado. E como Alda não era um deus da guerra, embora possuísse grande poder como deus, ele não era particularmente habilidoso em batalha. Não seria impossível para Vandaliel simplesmente escapar da tentativa de Alda de derrubar suas apostas sobre ele. Contos mitológicos falavam de muitos incidentes em que Zuruvar, o deus do espaço e da criação, e Hiklen, o gênio do tempo e da magia, foram punidos pelas apostas da lei. E na batalha que ocorreu há 100.000 anos, Vida estava repleta de inúmeras apostas. Mas Zuruvar, Hiklen e Vida não possuíam divindade como deuses da guerra, eles não eram particularmente habilidosos em batalha. Nos casos de Zuruvar e Hiklen, eles aceitaram de bom grado suas punições, nem mesmo tentando fugir dos riscos da lei. Esses incidentes ocorreram muito antes do rei demônio Guduranis chegar a este mundo, quando todos os grandes deuses ainda existiam. Embora Zuruvar e Hiklen muitas vezes tivessem bagunçado as coisas, eles ainda eram deuses cuja existência era necessária para este mundo, e eles estavam plenamente conscientes disso. Foi por isso que não teria sentido para eles evitarem a punição nas mãos de Alda, quando ele ainda era são e governava a lei sem problemas. Ao aceitar suas punições e expiação, eles conseguiram permanecer ombro a ombro com os outros deuses. Se tivessem corrido por aí tentando escapar de sua punição, seu relacionamento com os outros deuses teria sido prejudicado. Foi por isso que eles não escolheram escapar usando teletransporte ou diminuindo o tempo em Alda. Quanto à Vida, ela já havia sido prejudicada pelos ataques de Belvood antes que os Stakes of Law fossem lançados contra ela, então ela não conseguiu evitá-los. Dito isto, esta estratégia só funcionará contra uma Alda que desceu sobre este mundo, pois há um limite para a duração em que ele pode existir aqui. Não será eficaz se Alda descer sobre um navio, alertou Gufadgar. Se a embarcação possuir habilidade significativa, ela poderá usar essa habilidade para exercer os estágios da lei com grande efeito. Ou seja, foi o mesmo de quando Darcia convocou Vida sobre si mesma. Nesse caso, talvez fosse melhor nos envolvermos em combate corpo a corpo, já que não somos deuses, enquanto Dana-sama recua para uma distância onde não pode ser atacado usando as estacas, disse Belmont. Concordo com Belmont, disse Gufadgar. Então, voltando ao tópico original. Onde você acha que Raiz está e o que você acha que ele está tentando fazer? Perguntou Zadiris. Levando em conta os pensamentos de Sua Majestade em relação a Raiz, acredito que ele abriria caminho nas profundezas de um lugar habitado por aqueles cujas vidas ele não hesitaria em tirar. Em outras palavras, acredito que há uma grande chance de que ele venha aqui, para Taloshein, disse Cesare. O clichê de toda história em que um rei demônio foi morto, e um pequeno número de indivíduos de elite se infiltrando profundamente no território inimigo para assassinar o rei demônio. Essa foi mais uma coisa desagradável de se ouvir sobre Vandaliel, aquele que estava sendo tratado como o rei demônio.
Por enquanto, vamos continuar pensando enquanto estamos prontos para lidar com quaisquer ataques pouco ortodoxos de Alda, assim como teorizamos, disse Vandaliel. O inverno se aprofundou e, vários dias antes do Ano Novo, o Exército Cruzado da Santa Nação de Amid, conhecido como Exército Cruzado, continuou a marchar. Seu número totalizava aproximadamente 100.000. Pode-se considerar esse um número pequeno, considerando que eram as forças totais da Santa Nação de Amid e todas as suas 4 nações vassalas. Mas este exército de 100.000 homens era composto por soldados de elite. Soldados de infantaria comuns podiam derrotar monstros de nível 2 e inimigos de força semelhante, mas neste exército, cada um era um soldado habilidoso, capaz de lutar contra um monstro de nível 4. Aventureiros, sacerdotes guerreiros e cavaleiros que participavam desta guerra eram estritamente limitados àqueles de classe C e acima. Com o inimigo sendo Vandaliel e seus subordinados, soldados fracos não seriam nada mais do que obstáculos, deixando de ser úteis até mesmo como escudos de carne. Esses soldados de elite treinaram e treinaram nos últimos meses, e 100.000 deles foram reunidos para formar esse exército. É claro que o Papa Iliek Marmi estava com eles. Mas, ao mesmo tempo, o exército cruzado nada mais era do que uma isca para as forças de Alda. Como Vandaliel e seus companheiros perceberam imediatamente, as lâminas de 5 cores não estavam entre este exército. Aqueles que viajavam na carruagem em que deveriam estar eram falsos. E este exército cruzado incluía soldados que não eram fiéis a Alda. Assim que o líder da igreja der o sinal, vou correr o mais longe possível da linha de frente. Não sei se Alda, o deus da lei e do destino, realmente perdeu a cabeça. Mas não há dúvidas de que Iliek tem. Alda não é aquela que adoramos. Então, só precisaremos acreditar nas palavras dos nossos deuses. Botin, dê força ao meu corpo, que foi aprimorado por você e seu artesanato. Peria, concede-me a tua sabedoria. Hiklen, concede-me a proteção divina do tempo. Zuruvar, instrua-me para que eu possa ter esperança além do caos. Alguns foram aqueles que conseguiram esconder com sucesso a sua desconfiança em relação a Alda. Outros foram aqueles que receberam instruções dos clérigos salvos por Vandaliel do cativeiro nas mãos da igreja de Alda. Outros ainda não estavam em nenhuma das categorias e haviam recebido mensagens divinas diretamente dos deuses que haviam mudado de lado para se juntar à facção de vida. Todos eles eram aqueles que não estavam em condições de recusar a adesão ao exército cruzado, ou optaram por não recusar para proteger os seus amigos ou aqueles das suas próprias terras natais que optaram por aderir. Naturalmente, eles não tinham intenção de lutar como membros do exército cruzado. Eles estavam longe de ser uma rocha única e unificada, ou não podiam nem ser comparados a uma pilha de folhas de pedra. Era isso que o exército cruzado era. Em mais algumas horas, o exército chegaria a uma distância de ataque da Cordilheira Bondar, e aqueles que viajassem na carruagem central destruiriam uma parte da cordilheira para criar uma entrada. O plano era usar esta entrada para atacar. Mas um barulho estrondoso veio da cordilheira. Parecia o rugido de uma enorme monstruosidade, mas aqueles no exército cruzado que eram da nação Escudo-Mir sabiam que esse não era o caso. A cordilheira. A cordilheira está se movendo. Aquele maldito rei demônio. Ele está dando o primeiro passo. À medida que o exército cruzado se aproximava, um vale foi criado por Golem Gênesis rolente silenciosamente. Agora, uma entrada para aquele vale estava se formando. E da cordilheira, um número incontável de monstros se aproximou do exército cruzado, hordas de tiranossauros com olhos injetados de sangue, gigantes das colinas que rugiam enquanto avançavam e enormes tubarões voadores que nadavam pelo ar. Encontre-os na batalha. Agora é a nossa chance, corra. Retire-se, retire-se. As fileiras do exército cruzado se romperam imediatamente. Alguns eram soldados apaixonados que estavam dispostos a desistir de suas vidas nesta batalha contra o exército do Rei Demônio. Mas outros interpretaram isso como um sinal para se separar do exército cruzado e escapar como haviam planejado. A cadeia de comando entrou em colapso em um instante, e aqueles que não estavam tentando fugir demoraram a agir.
E quando isso ocorreu, o exército cruzado foi atacado em ambos os lados por forças ocultas, e o exército do Império Demoníaco de Vidal, liderado pelo Rei da Espada Borcus e Vigaro, e o exército dos nobres orcs liderado por Budarion. Borcus soltou um rugido sanguinário. Espalhe-os. Não persiga aqueles que estão tentando correr. Mate aqueles que ficam no lugar. Vigaro gritou. Nobre exército orc, marche. Budarion ordenou. Droga! Eles já estavam esperando do lado de fora da Cordilheira Bondar para nos emboscar, um dos soldados do exército cruzado gritou. Na verdade, a abertura chamativa da cordilheira foi uma diversão. E a horda desorganizada de monstros que emergiam do vale nada mais eram do que peões descartáveis usados como isca, sendo estimulados por trás. Os monstros de espécies que viviam na Cordilheira Bondar e que eram bons em atacar seus inimigos foram cercados e levados em direção ao exército cruzado. Eles nem faziam parte do Império Demoníaco do Exército de Vidal. E assim, a primeira parte da batalha decisiva começou com um ataque surpresa bem-sucedido do Império Demoníaco de Vidal.